Oi, gente! Hoje eu tenho um convidado muito especial. Um dos amores da minha vida também. Meu amigo, que daqui a pouco ele fala um pouco do que ele é, mas é uma pessoa que eu admiro muito em vários sentidos dessa vida. E que já me ajudou muito também em vários sentidos dessa vida. Que bom. Roberto Quito Fujiwara. Pode bater palma. Se apresenta, quem é você nesse mundo? Tudo bom, pessoal? Meu nome é Roberto. E o que eu sou, sei lá? O que você é nessa vida? Amigo da Priscila, da Cat, que tá aqui junto com a gente. Bom, no meu dia a dia profissional, eu sou psicólogo, né? E atuo como um psicólogo. Bacana. E minha formação é na linha da psicanálise, fiz minha formação em psicanálise também, enfim. É isso que eu faço na minha parte profissional. Bom, por que eu quis chamar o Roberto aqui pro canal? Eu vivi processos de luto bem intensos nos últimos anos. No ano de 2013, hoje estamos em 2019, se você estiver vendo esse vídeo em 2025. Mas em 2013 minha mãe faleceu. 2019 meu pai faleceu e foram muitos lutos junto com essa morte do meu pai. Foram lutos de relacionamento, foi aonde caiu junto o luto da minha mãe. Não que eu não tenha vivenciado ele antes, mas parece que veio um luto em dobro, assim. E aí, fez essa semana, inclusive, fez 2 anos que o meu pai faleceu e eu ainda me vejo num processo muito assim de parece que minha vida nunca mais foi a mesma. E ele é uma das pessoas que me ajudou no meu dia a dia durante todo esse tempo, quando eu achava que eu tava ficando louca, quando eu vivo falando assim, ai, mas não passa, parece que não passa, não é possível, deve ser coisa comigo. E ele sempre tá pontuando pra mim, mas isso ainda é reflexo do luto. Então, como psicólogo, eu achei muito legal trazer, porque eu sei que pessoas variadas vivem lutos variados, né, por N motivos. E aí eu quero que você fale um pouquinho sobre essas etapas do luto, o processo do luto como um todo. Deixa eu virar. Tá certo. Bom, na verdade, quando se fala luto, né, um termo que a gente usa é o trabalho do luto. Né? Por que trabalho do luto? Porque é um trabalho que a mente realiza, né? O psiquismo humano realiza. Então não significa que a mente fica parada, né? Nosso psiquismo fica parado diante de uma situação. Existe sim algo que está sendo realizado, né? É um trabalho. E uma metáfora boa para a gente entender o trabalho do luto é a digestão. Né? É como se fosse algo que a gente precisa digerir e como toda digestão, né? O resultado final da digestão é aquilo que é desnecessário vai para fora, né? E aquilo que é necessário, aquilo que enriquece é absorvido. Esse seria o trabalho do luto ideal, vamos dizer. Não é um trabalho bem feito, mas a gente sabe que nem sempre acontece assim, do jeito que a gente quer. Né? Aliás, aí é uma coisa que a gente precisa pensar várias coisas aí para poder entender como é que essa digestão acontece. Né? De um lado é a condição desse estômago, né, que é a nossa cabeça, do outro lado é o que foi essa perda, o sentido dessa perda. Né? Tudo isso envolve e faz com que talvez o trabalho do luto se prolongue mais, seja mais rápido. Existem os lutos patológicos, né? Ou seja, a pessoa que não consegue sair disso, e no caso existe talvez uma intervenção um pouquinho mais intensa. Né? Então, enfim, luto é um processo, né, que acredito que é inevitável na vida. Todos nós passamos por esse processo, a gente sai fortalecido, a gente aprende. Né? Com certeza uma frase importante que você falou, sua vida não é mais a mesma, né? Porque é óbvio, mas é uma coisa que é importante a gente parar para pensar mesmo. Né? Nossa vida caminhava de um jeito, e uma perda significa uma mudança de rumo, uma mudança de trajeto, é uma vida nova que começa aí. E olha que interessante essa colocação, né? É a perda de uma vida anterior. Mas se a gente não entender que é uma vida nova que está começando, né, a gente sempre vai tentar talvez voltar a algo que não volta mais. Né? E nesse sentido fica aquela coisa de sempre uma cabeça, o
os olhos voltados para trás, né? E talvez o trabalho do luto é um trabalho que faz com que a gente, pouco a pouco, tire os olhos lá de trás, né, daquilo que foi enterrado, e a gente começa a voltar os olhos para frente, né, e a pouco retomando a vida. E é um processo, né? Então, tem gente que pergunta aí quanto tempo demora o luto, né? Acho que vai de cada um, né? Mesmo 5 anos depois, 10 anos depois, vai acontecer momentos que você vai lembrar daquela situação, né? Não mais paralisa, talvez não te paralise mais, né? Porque você realizou um luto que foi uma digestão, entre aspas, né? Uma digestão mais saudável. O patológico talvez seria, olha, passou 30 anos e ainda estou paralisado, né? Ou seja, eu não consigo fazer com que meu pescoço, meus olhos se voltem para frente. Ainda estou vivendo aquilo lá, ou ainda acho que a pessoa está viva no sentido, não no sentido espiritual, né, espiritualista, que é falar, eu sinto a presença da pessoa, a pessoa vive na minha memória. Não, parece que a pessoa está lá ainda e a pessoa está parada no tempo, né? Acho que essa é uma palavra interessante, né? Ou uma expressão interessante para a gente entender o que é o patológico, ou seja, o doentio, aquilo que não é o saudável e aquilo que é o saudável. E quando a gente sente que o tempo está passando, a gente não consegue sair daquilo, a gente se sente parado no tempo, né? Agora, sentir saudade, sentir tristeza, ter lembranças, ter memórias, lembrar das coisas boas, ficar com raiva das coisas ruins, essa ambivalência de sentimentos, tudo isso faz parte desse processo, que é o processo, que é o trabalho do luto. Eu tanto já convivi com... Eu tive uma colega de trabalho que tinha perdido o marido e ela, depois de acho que 3 ou 4 anos, ela ainda postava as mesmas fotos. E eu sempre, depois que eu vivi o luto da minha mãe, eu fiquei pensando como que era isso, assim, perder um grande amor, porque eles realmente eram um casal muito unidos, né? E tem tanto esse lado que eu acho que é o que você falou, de você não conseguir lidar com a ausência da pessoa e querer manter a presença da pessoa na vida. Como tem o outro lado, que é um pouco do que eu sinto que eu ainda vivo, que é ter a sensação de que, principalmente depois que o meu pai faleceu, de que eu não vou dar conta de viver sem essa pessoa estar presente. Só que o que eu acho mais estranho disso é que o meu pai não pagava as minhas contas, ele pagava as contas de casa, né? Mas as minhas contas não eram, eu sempre trabalhei. Então, eu sempre fui, dos 2 irmãos, a filha mais desprendida. Então, eu nunca imaginei que, sem ter a presença dos 2 aqui, principalmente do meu pai, que foi o último, eu fosse ficar num estado que hoje já tá bem melhor, mas eu cheguei a um ponto de eu achar que eu ia enlouquecer e virar moradora de rua sem lembrar quem eu era. Eu cheguei no ano seguinte, né? Só que hoje não vem com essa força, mas às vezes bate sempre uma sensação de que as coisas não vão dar certo, sempre uma sensação de que tudo vai ser muito difícil. E eu fico sempre pensando, por quê? Eu geralmente penso que eu sou louca mesmo, né? Mas quando você e outras pessoas da área me dizem isso ainda é processo do luto, por que acontece isso? Da gente ficar sendo que eu era tão desprendida, aparentemente, e não... Por que parece essa sensação de que você não vai conseguir continuar vivendo sem a pessoa estar junto? Esse é um dos mistérios, né, que a psicanálise fala, né, que é misterioso. Por que acontece o trabalho do luto? Isso fala um pouco da gente, como a gente funciona, e que tem a ver com isso, né, do quanto a nossa vida está montada em torno de pessoas, né? E você vai contando, eu vou pensando nisso, e quando certas pessoas, às vezes, na sua ausência, organizam a nossa vida, né? E talvez o assunto dê uma pequena desviada, mas engraçado, né? Tem gente que esteve ausente o tempo todo, a família, todo mundo se organizou em torno dessa ausência, aí a pessoa aparece, desorganiza tudo, né? E acontece o contrário, às vezes a presença daquela pessoa que estava lá na sala o dia inteiro, né? Não chegava necessariamente ser alguém que estava já economicamente ativa, ou não sei, né? Mas o fato daquela pessoa deixar de existir, né? O quanto aquilo exige daquela família uma reorganização, né? Então é bem interessante isso. Mas acho que uma coisa importante é a sua experiência mesmo, né? Como é que você sentiu, né, que foi esse processo de ver que os seus olhos não estavam mais só voltados ali, né?
começou a se voltar para as outras coisas também. Acredito que pelo que você vai contando, no seu caso, né, pelo que a gente conhece, né, surgiram as necessidades do dia a dia. Né? Coisas que eu não lidava e tive que lidar. Isso. E a gente começa a perceber isso. Com certas contas talvez ele não pagava, mas outras coisas, eu tive que assumir. Pois é, outras coisas ele tinha um papel que a gente só vai perceber quando a pessoa deixa de estar ali. Né? E no caso da sua amiga, por exemplo, que você estava contando, né? O quanto perder alguém não é só perder alguém, né? É a vida, é a forma como a vida está organizada. E principalmente no caso dela, que as expectativas, os sonhos, né? E quando ela enterra alguém, quando a gente enterra alguém, a gente enterra tudo isso. Né? Tem que enterrar não só a pessoa, mas a companhia da pessoa, mas as expectativas, né? Os sonhos que a gente tinha com aquela pessoa. Opa, pausou. Tivemos uma pausa por participação. Pausa para participação da Meg. Participação da Meg, Então vamos ver a partir da onde, né, que a gente parou. Mas eu queria trazer um aspecto diferente também dessa conversa, que a experiência de perda não é só uma experiência de perda de alguém. Né? Perda de um ente querido, de um familiar, de um amor, né? Mas também envolve perda de um modo geral. Então, se a gente for observar, viver, claro, tem aquela história, né? Qual que é a partir de onde eu olho a minha vida. Mas se a gente for olhar assim, vida, viver, é perder. Né? É perder no sentido da despedida da infância, aliás, o nascimento já é a perda daquela condição de proteção que está na barriga da mãe, né? Por isso que tem aqueles psicanalistas que falavam do trauma do nascimento. Aí tem a infância, então a gente faz despedidas na vida, né? Tem a despedida da infância, a despedida da adolescência. Então tem a adolescência que é complicado, porque a despedida da infância é complicada, né? E tem gente que, entre aspas, né, não conseguem entrar na maturidade, se tornar adulto, porque essa despedida da adolescência também parece que é uma coisa complicada, né? A gente se despede do corpo infantil, né? Eu acho que a entrada da sexualidade, o momento da puberdade, né? É a entrada de um corpo que é diferente do corpo anterior, que é o corpo infantil, né? Embora a psicanálise fala que a sexualidade está sempre presente e tal, né? Mas, enfim, toda a gente vai se despedindo, né? A gente sai da escola, se despede dos amigos, a gente se despede das várias circunstâncias, mudamos de casa, mudamos de bairro, mudamos de situação de vida, né? Saímos de grupos, né? Então, existem essas experiências de perda. E durante a vida também acontece, às vezes a gente está num determinado patamar social e de repente né, tem que se despedir disso, tem que mudar, né? O contrário também talvez é uma coisa que pouca gente analisa, pouca gente estudou, mas o que acontece com esse pessoal que se enriquece de repente, né? Sim, como lida com isso. Como lida com isso. Geralmente perde em um ano. Pois é, existe aí uma reconstrução da identidade, né? Mas enfim, tudo isso são experiências de perdas. E cada perda dessa é um luto. Né? Então a pessoa que estava lá, vivia bem, tinha lá o seu fim de semana no clube, plano de saúde, jantava em lugares bacanas, né? Dia a dia. De repente o pai chega e fala assim, olha, meus filhos, a partir de hoje nós vamos mudar de casa, nós vamos morar num lugar apertado, não vai ter mais cada um seu quarto. Isso é uma perda, isso envolve também um trabalho de luto. Mas como eu disse, isso é uma forma de ver a vida. A gente pode olhar para o outro lado, né? Que é o lado... a gente perde, sim, mas se não sair da barriga da mãe, a gente não vive. Né? Se não sai da infância, a gente não se enriquece. Né? Então acredito que o outro lado da experiência da perda é a possibilidade do enriquecimento, né? A possibilidade de viver um crescimento, uma situação nova, descobrir coisas que você não sabia que você possuía, ampliar suas possibilidades, dar significados novos às coisas da vida. Então a perda em si é difícil, duro, é chato. Né? Se pudesse escolher, talvez a gente escolheria não perder, mas traz esse outro lado, né? Que nos lança para a vida, cada vez mais.
Então, nesse sentido, o trabalho do luto tem esses dois aspectos, não é só um trabalho de digestão e de enterrar coisas, né? Mas é aquilo que diz a música, né, do Gilberto Gil, né? O pão nascer precisa morrer o trigo, né? Então, é aquilo lá, esse processo de transformação, faz parte desse processo de transformação. E acredito que aí existe o fato da pessoa se tornar cada vez mais gente, né? Eu lembro que uma vez eu estava numa classe, num curso de pós-graduação de administração, né, de empresas, e estava falando para o pessoal sobre um texto do Freud, né, que fala sobre o luto, que é Luto e Melancolia, que é um texto bacana de se ler e se estudar, né? Não é o texto mais fácil de ler, talvez, mas é um texto que enriquece bastante, né? Talvez é bom realizar o luto, né, das leituras fáceis também. Das leituras fáceis, né? Depois você pode passar uma bibliografia que eu deixo Acho que esse livro é muito bom, né? É um texto, né? O Luto e Melancolia, tá? Tem outros aí, talvez alguns outros mais fáceis, né? Mas de cabeça que me veio agora, esse é uma referência importante. E depois dessa conversa, né, dessa exposição desse texto, um amigo meu lá, um colega nosso da classe, levantou a mão e perguntou: mas por que o ser humano precisa passar por isso, né? Se isso não é desnecessário? Talvez é porque era uma classe de administração de empresa e o pessoal tinha como referência importante a produtividade, né? Porque o momento do luto é o momento que a produtividade vai lá para baixo, né? E é aquela história, talvez, do mundo de hoje, né? Se tivesse uma pílula, uma coisa que me abreviasse certas dores, né? Abreviasse a necessidade de passar por certas experiências, seria tão mais fácil, né? Sabe aquele negócio lá, nossa, eu tô mal porque hoje levei um fora do meu amor, né? Já tem uma pílula que eu tomasse e pronto, não sentisse mais. Aliás, é o que o pessoal tenta fazer, né? Sim. Tenta emendar uma coisa na outra, né? Tentar fazer algumas festas, né, que suspendem totalmente o agora, né? Mas aquilo lá tá lá dentro, né? Aquilo lá permanece. E aí foi uma reflexão importante, porque eu percebi o seguinte: se a gente pudesse esquecer tão facilmente, talvez a gente não seria gente, né? Talvez o fato de sermos humanos, ou o fato da gente se humanizar, é resultado desse processo, né? Se a gente toma uma pílula e esquece tudo isso, não sei se a gente vai diferir muito de um robô. A gente deleta e pronto, está deletado, né? E que bom, vamos voltar, né? Acho que o ser humano é muito mais do que isso, né? Se o ser humano vai adiante, constrói civilizações, né? Se encrenca e depois volta e consegue extrair beleza disso, uma das facetas, né, é a forma como lida com as perdas, né, a forma como lida com as derrotas, né, a forma como lida com as mudanças, e é resultado disso, né, esse enriquecimento todo. Então, nesse sentido, é aquilo que eu estava falando, né, é desagradável, é chato, é duro, é triste, mas é que nos torna humanos, né, e com toda a beleza, talvez todo o drama que existe por trás dessa ideia de ser gente, né? Ai, que lindeza. Quer perguntar alguma coisa? Eu quero, porque assim, eu não sei se de repente nem tem a ver com luto, mas a gente usa muito essa expressão de quando a gente viveu uma experiência muito boa, que é uma experiência pontual e ela passou e não vai existir mais. Então, por exemplo, às vezes quando eu faço alguma apresentação muito boa e se preparou para aquilo, aí o dia chegou, foi aquele dia, puf, acabou. Aí a gente brinca, fala, eu tô vivendo o luto de não ter mais aquela experiência. Ou então eu vejo amigas assim que planejaram o casamento, era o sonho da vida delas, aí chegou o grande dia, casaram, aí passou 1, 2, 3, 4 anos, elas continuam postando a mesma foto, as mesmas coisas e falando, né, ai que saudade desse dia. Eu não sei se isso chega a ser um luto, mas tem alguma relação? Peraí, vamos lá, antes que você responda.